E aí, pessoal, vamos iniciar mais um podcast Os Sócios, episódio número 135. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E como sempre, estou aqui com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Baludinha? Hoje vamos falar sobre o melhor investimento a longo prazo. O pessoal não gosta de ouvir isso, né, geralmente. O pessoal gosta do investimento que recebe amanhã, mas esse é um bom investimento. Inclusive o tanto de pessoas que eu vi ultimamente caindo em golpes. Jesus amado. Hackeiam um perfil de Instagram de um influencer. Aí, do nada, o cara vai lá e começa a postar. Não, pessoal, ainda está aberta a oportunidade do Pix premiado. Dando a entender que ele já postava antes e o cara perdeu aquele story. Óbvio que aquela é uma merda. E aí o pessoal enviava dinheiro esperando ganhar no mesmo dia coisa de 200% de retorno. Não vai dar certo. Como é que pode, pô? E o pessoal realmente caía nessas coisas. Bom, isso de cara eu já digo que não existe, tá, gente? Não existe. Agora, pro longo prazo, você pode fazer ótimos investimentos. Pro curto prazo, os retornos costumam ser pequenos. Quer ganhar dinheiro no curto prazo? Vai trabalhar. Agora, no longo prazo, você pode proteger e aumentar o seu capital com investimentos. E para falar dessa melhor opção que existe, focada no longo prazo, estou com dois convidados aqui. Um deles vindo pela segunda vez e um pela primeira. Então, apresentando nossos ilustres convidados, estou com Guilherme Sá, diretor de gestão da Grão, possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, foi Managing Director da Tesouraria do Banco Santander por 20 anos, foi responsável pela gestão de fundos no BBA Capital, líder nos principais comitês da Ambima, B3 e Febraban e é engenheiro de produção pela USP. Gui, bem-vindo ao Podcast Sócios. Olá, Bruno, Malu, Vitor, obrigado pelo convite. Vamos aqui tentar, ao longo dessa uma hora, falar um pouquinho da gestora, um pouquinho do nosso dia a dia e principalmente desse novo produto, que é um produto que acho que o momento, né, é muito adequado. A gente vai explicar com detalhes aqui por quê, né, sobre o produto, sobre o momento e um pouquinho também sobre a gestora. Ótimo. Bom, e estamos também com o Vitor Oliveira, segunda vez no podcast Os Sócios, ele é Head de Alocação da gestora Grão. Aliás, segunda ou terceira? Terceira, né? Eu tava achando estranho. Terceira. Head de Alocação da gestora Grão, economista pelo IBMEC, foi sócio do Banco Modal, onde foi Head de Wealth, assumindo a gestão de fundos exclusivos e posteriormente responsável pela construção da plataforma de distribuição de fundos e de previdência, passando também pela Modal Assets. Vitor, novamente bem-vindo ao podcast Sócios. E Edu, separa o boleto aí do Vitor, vai cair PLR no meio do ano. É isso aí. Já vem automaticamente aqui pro nosso DRE, né? Podemos fazer esse ajuste já sem problema algum, manda lá o boleto, Edu. Até porque o Edu, como vocês sabem, é um cara bastante grande, né? Então se ele mandar o boleto e eu não pagar, eu tô ferrado. Então tenho que pagar o boleto dele, né? Aqui, não tem essa opção. Mas é um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos aproveitar, bater um papo aqui, contar um pouquinho, passar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar o brasileiro a investir melhor, que é o nosso principal objetivo. Bom, começando, tem uma estatística do IBGE que ela, na minha opinião, é assombrosa. Eu até duvido que ela seja, sabe, o que ela mostra. Acho que ela é pior ainda do que aparece. Que é aquela estatística onde eles mostram que no Brasil apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Nossa. Só que essa independência financeira desse 1% está muito baseada também em pensões de regimes próprios de previdência. Por exemplo, o cara que era militar continua ganhando integral quando está aposentado. Juiz, alguém que tem um regime próprio diferente do INSS, acaba tendo uma remuneração mais alta. Na opinião de vocês, por que o brasileiro se planeja tão mal para o longo prazo? Sabendo que o longo prazo, por mais que esteja distante, uma hora chega. Né? O que é certo na vida é que a gente vai envelhecer, vai ter menos capacidade laborativa e precisaria ter um capital acumulado para nos sustentar, além do INSS. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que olhar uma questão um pouco mais ampla. Eu acho que tem um pouco mais de um lado cultural nesse processo do investidor brasileiro. Se você pegar a época dos nossos pais aqui, né, uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha instabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo. Né? Só quem tinha acesso a planejamentos de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência de uma maneira geral, num contexto mais amplo, você está falando de algo que de fato você precisa programar por 20,
30 anos, né? No mínimo 10, 15 anos, para que você tenha de fato ali um investimento e um valor que te sustente. Então, as pessoas acabavam, em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a 3 anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto-prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa, você deveria comprar um imóvel para alugar. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário, né, de maneira mais líquida e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. Né? Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura muitas vezes soluções simples para problemas complexos. Então, como você estava brincando aqui agora há pouco, é a história do Pix premiado. Né? Poxa, por que eu vou investir num fundo que me rende 110% do CDI durante 30 anos, que é algo que vai mudar a minha vida, se eu posso mandar um dinheiro para um influenciador que foi hackeado, fazer o Pix premiado, dobrar meu patrimônio, né? Ou então ir no joguinho de aposta, né? Ir lá na casinha, no foguetinho, no diamante, na mineração do não sei do que, e conseguir dobrar meu patrimônio. Então, eu acho que é um processo, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas infelizmente as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse ponto também da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, né, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAs, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência ela não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai precisar depender muito menos da Previdência privada, da Previdência Social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles a Previdência privada. Queria complementar só aqui o Vitor. Eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte, os fundos de previdência, né, eles mudaram muito, né, de um tempo para cá, principalmente de 5 anos para cá, como produto. Né? A imagem que as pessoas tinham, e com razão, é que o produto previdência, fundo de previdência, é um produto ruim. E de fato era. Né? Por que era ruim? Primeiro, porque você não tinha hoje as opções que você tem hoje, na verdade. Né? Você tinha 4, 5 grandes bancos. O mercado, né, financeiro, o mercado de gestoras do Brasil se desenvolveu muito nos últimos 10, 5 anos para cá. Você começou a ter bons produtos, né, para competir com os produtos desses grandes bancos. Né? E a própria legislação. Os fundos de previdência, né, eles de fato eram produtos sem sofisticação, né, eram produtos muito rudimentares, que não ofereciam, né, uma boa rentabilidade e nem uma competição, né, justa com os produtos, né, de fundos não previdenciários. Então, acho que isso fazia as pessoas, né, caminharem naturalmente, né, para pouca sobra que já tinham, né, para produtos, né, mais de curto prazo, com a expectativa, e na maior parte dos casos no passado, né, que era a realidade, produtos melhores do que os fundos de previdência. Só que esse tipo de produto, né, é um produto que as pessoas acabam investindo com outro horizonte. A pessoa coloca num fundo, né, normal, sem ser de previdência, e acaba usando, né, esse dinheiro na primeira oportunidade que tem de trocar de carro, de fazer alguma coisa, ou mesmo uma necessidade. Né? Então, eu acho que de um tempo para cá, né, melhorou muito a qualidade dos produtos de previdência. São hoje produtos que competem, né, de igual para igual com qualquer outro fundo, né, que não seja previdenciário. Acho que isso, né, é uma mudança que é meio recente, né, mas que está acontecendo. Né? Cada vez mais você vê pessoas, de fato, né, que entendem de mercado, que são investidores e que no passado não iam para a Previdência e agora estão indo. Acho que isso é bastante importante também. Esse ponto dos produtos, com certeza, porque lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira previdência privada, e aqui já estou adiantando a resposta, né,
Não era uma pergunta, era uma afirmação no podcast, mas do que seria um ótimo investimento para longo prazo, uma previdência privada, e você vai saber os motivos aqui ao longo do podcast, o sócio. Mas quando eu fui contratar minha primeira previdência, não tinha opção de gestor independente praticamente, aí você ia olhar a rentabilidade, eles mostravam lá um gráfico, mas algumas vezes sem descontar a taxa de carregamento que tinha para entrada e saída de recurso. O que era a taxa de carregamento? Você era obrigado a pagar uma taxa que chegava a 5% do valor que você ia aportar só para colocar dinheiro no veículo. Aí eu via, poxa, melhor botar na poupança que eu não pago taxa nenhuma. Porque eu boto 5% para investir, se eu preciso tirar mais 5% para sair, eu perdi 10% do que eu enviei de cara. Então já vou começar em menos 10, né? Esse negócio tem que subir 11% para empatar o valor. Então, durante um ano inteiro, mesmo um ano com juros altos, eu só estaria recuperando o dinheiro que eu tinha mandado para a Previdência. Então, eram produtos realmente muito ruins, e se o produto de longo prazo era ruim, você acabava ficando concentrado no curto prazo. Mas tem até um aspecto cultural. E até aproveitando, Gui, que você tem mais experiência, tem 30 anos de mercado, você começou a trabalhar no mercado pegando a transição para o plano real, né? Na verdade, um pouquinho antes. Pouquinho antes. Foi quase ali. Foi um pouquinho antes, foi quase ali. E aí, né, teve plano real, teve crise da Ásia, crise da Rússia, quer dizer, já pegamos tudo isso aí, já teve moedas diferentes, já teve tudo diferente aí, né, nesse período longo, tá? Passamos por bastante coisa. Eu até perguntei isso pelo seguinte, né? Tem um aspecto cultural que o brasileiro ele herda até hoje, só que a geração mais nova, poxa, eu nasci em 88, então eu peguei outras moedas, mas não vi essas moedas. Era muito pequeno. A minha primeira recordação com dinheiro é uma nota de real já. Só que se você pega pessoas que foram moldadas pela década de 70, 80, com várias trocas de moeda e uma inflação muito alta, essa pessoa com uma inflação muito alta, havia muita incerteza de como seria o futuro. E nós, como seres humanos, naturalmente, né, a gente está tendendo sempre a encurtar o prazo de decisão, porque o futuro ele é sempre opaco, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você bota uma camada de inflação e um monte de mudança de governo, começou eram os militares, de repente veio uma eleição indireta, aí quem foi eleito morreu sem governar, né? O Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Nunca se envolveu em esquema de corrupção quando era presidente. É um exemplo a ser seguido por vários aí, inclusive. Aí depois disso você teve eleições diretas. Aí veio o Collor com confisco. Então, o futuro é opaco, já tem muita incerteza, aqui no Brasil mais incerteza ainda, e com uma inflação cavalar, a ponto de você não conseguir saber no que você deveria investir para o longo prazo. Então o que o pessoal fazia era encurtar cada vez mais o horizonte de investimento, chegando em épocas pré-plano real, inclusive a encurtar para um dia, que era o overnight. Eu fico imaginando como é que era a produtividade naquela época, porque o pessoal acordava, ia no banco, pegava fila, não tinha app de banco digital, para tirar o dinheiro para usar. Aí ia, gastava o dinheiro, tinha que ir no mercado rápido antes que remarcasse a maionese. Né? Aí depois, no final do dia, fila no banco para depositar o dinheiro, porque senão você perde a correção para conseguir acompanhar a inflação. Então, como a gente tinha esse estímulo lá atrás, né, de, poxa, pensamento curto-prazista pra caramba, até hoje em aspecto cultural, é difícil para o brasileiro alongar o prazo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto, além dessa questão do produto, concordo absolutamente. E a outra questão é a falta de educação. Porque quando você fala de previdência privada, e a gente teve uma experiência lançando nosso primeiro fundo de previdência em outubro, né, que é um fundo que ele tem mais renda variável, 60% do portfólio está em renda variável, o pessoal falava, nossa, eu quero investir no fundo. Aí lá aparecia a primeira pergunta, tá, mas é PGBL ou VGBL? Daí o cara, pô, mas não sei, né? Aí tem que ver um vídeo para aprender. Exatamente. Fundo de previdência, sim, mas... Aí agora, você quer tabela progressiva ou regressiva? Eu, caramba, mas progressiva ou regressiva? E qual é a diferença? É diferente de investir em um fundo que o cara vai lá, aperta um botão e está investido em um fundo multimercado. Mas, de fato, depois que passa essa primeira área do atrito, hoje com produtos muito melhores, com taxas mais baixas, previdência privada pensando em longo prazo, é um dos melhores investimentos que existem. Então, você, por exemplo, que está em casa e está pensando, nossa, eu quero um investimento para planejar minha aposentadoria, para poder complementar a renda que eu vou ganhar do INSS. Ou para você que teve um filho pequeno, eu acredito que é um ótimo tipo de investimento. A gente pretende fazer um quando tiver filho. Vai lá, aporta, vamos deixar no nosso nome, porque eu não quero dar para ele quando ele tiver 18, que ele vai torrar tudo em besteira. Aí continuo, quando ele for mais velho, eu ver que ele está em condições de administrar o dinheiro, a gente dá para ele, né, Boldinha? Ou mantém pra gente também. Se eu ver que não tá em condições, a gente ou vai adota saber uma renda isso pra no ele. futuro, né? Mas talvez com 18 anos seja uma boa. Ó, tá aqui uma bolada pra você, pra ele não querer que os pais morram e receber a herança antes, né?
Nossa. Diz que existe... Que mórbido isso, né? Mas tem histórico no Brasil, né? Não, é porque eu ouvi... a gente não sabe dessas coisas, né? Mas parece que lá fora, né? Existe uma tradição das pessoas que têm muito dinheiro dar uma bolada para os filhos. Não sei se é quando tem 18 ou 21. Que é para tipo, vai, vamos ver o que você sabe, aprendeu a fazer até agora. E aí se vira e teste, também fica esse menos ânsia para receber dinheiro... da herança, né? Vai saber. Mas uma curiosidade minha aqui agora, vai ser com o name rights do bebê que você vai fazer esse aporte ou não? Também tô pensando nisso. Deus o livre. A gente tá com uma ideia, a gente acha que o mercado de filhos de blogueiros é muito amador no Brasil. Porque simplesmente o pessoal dá um nome qualquer, chama lá de Cauã, Enzo, e é isso. E a nossa ideia é ter um filho, dar um nome pra ele, eu gosto de nomes antigos, um nome romano, por exemplo, Marco, aí o sobrenome Perini, mas no meio deixar um espaço para naming rights, tipo com estádios. Imagina, Marco Pampers Perini. E mantém os direitos até os 5 anos. Aí vai trocando para Mucilon, vai trocando para outras marcas. Entendi. Até que na fase de investimento a Grão pode patrocinar, Perfeito. por exemplo. Não é, Bolozinha? Só que não. Não tá à venda, tá? Só pra vocês saberem. Perdemos uma boleta grande. Jesus amado. Mas voltando aqui à tem que falar questão... pro pessoal que só ouve, que a minha cara tá tipo, não, a resposta é não e não. Voltando à questão do brasileiro no longo prazo, porque as gerações atuais já estão acostumadas com a questão de que, olha, você vai ter uma previdência pública, né, que ela foi criada no século XX, que vai ajudar a manter a sua aposentadoria ao longo do tempo. Só que também, mesmo o brasileiro que não é ligado na parte de finanças, ele sabe, olhando para o INSS, para a figura hoje de quem ganha uma aposentadoria, que, poxa, é o que você falou, a minoria vai ganhar bem e, por conta de uma vida maior que nós temos, passaremos por outras reformas da Previdência e daqui a pouco para se aposentar está na casa dos 70 anos, com benefício cada vez menor, e o cara sabe que não dá para viver só com aquilo. Na opinião de vocês, como o brasileiro pode fazer para se planejar então para esse futuro onde ele sabe que apesar de ganhar alguma coisa de Previdência, não será o suficiente? Legal. Quer começar ou começa? Não, eu vou falar aqui rapidamente, aí eu passo para você, né? Eu acho que a única forma, Bruno, como você falou, primeiro é trabalhar. Né? Você tem que trabalhar para ter algum tipo de sobra. Né? E aí fazer um bom investimento com essa sobra. Né? Eu acho que o investimento de longo prazo, né, e o sucesso desse investimento, né, ele é feito muito, né, na questão da educação financeira, da organização pessoal e da recorrência. Né? Não adianta achar que de uma hora para outra você vai receber uma bolada de dinheiro e aí você vai começar a investir e isso que vai fazer o seu futuro ficar tranquilo. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é a recorrência que você vai conseguir, né, com juros compostos, com bons investimentos, né, com taxa de administração baixa do seu produto, ao longo de 10, 20 anos, né, quando você vê, você vai ter uma reserva, né, que provavelmente vai ser suficiente para melhorar, né, a sua qualidade de vida lá na frente, que certamente, né, não vai ser suprido, né, pela Previdência Pública. Eu acho que, complementando aqui, tem 2 caminhos que eu acho que qualquer brasileiro, não só investidor, deveria pensar. Tá? E foi como eu pensei toda a minha vida e toda a minha carreira. Né? Eu brinco que, apesar da cara de playboy de Faria Limer, eu sou filho de 2 analfabetos. Meu pai e minha mãe são analfabetos. Minha família toda, ninguém nunca fez faculdade. E eu, desde garoto, tinha na minha cabeça, sei lá por que eu deveria fazer uma faculdade, me formar, ter uma profissão, né, e não ficar em empregos ali, pô, se eu vou fazer Uber, eu vou trabalhar em loja, vou, enfim, fazer empregos alternativos, digamos assim, que não tem uma profissão de fato. Então, o primeiro caminho que eu decidi foi educação. Eu precisava estudar, eu não tinha dinheiro para estudar, eu precisava de ou algo público ou algo patrocinado, consegui uma bolsa integral numa faculdade de excelência em economia, né, que é o IBMEC, e me formei economista e comecei a trabalhar. Já quando eu comecei a trabalhar, eu já ganhava mais do que todo mundo da minha família, mesmo com o salário de um analista júnior. E desde aquele momento eu sempre tive uma cultura de longo prazo, porque eu precisei me planejar para estar ali naquele momento durante 10 anos. Com 15 anos eu tomei a decisão de que eu queria algo diferente para mim, né? E ali, quando eu me formei, próximo ao 25, até um pouco tarde para a média da galera da minha turma, eu era um dos mais velhos da minha turma, porque o pessoal saía da faculdade, ia direto, da escola, ia direto para lá. E eu precisei passar por um período ali de cursinho, essas coisas, para conseguir fechar o gap educacional, porque eu estudei escola pública a vida toda e à noite, inclusive. E aí, quando eu comecei esse momento, eu sempre pensei, agora eu preciso começar o segundo passo, que é guardar dinheiro. E investir dinheiro pensando em longo prazo. Né? Justamente porque tem um valor que as pessoas não percebem. Né? Eu, inclusive, fiz esses dias uma conta ali para falar com um cliente
que ele falou, poxa, não, mas eu não paguei minha recorrência esse mês, porque é só R$300, não faz diferença, não vai mudar minha vida isso aqui, eu preciso ir para o restaurante e tudo mais. Eu falei com ele, você sabe quanto você deixou de depositar para daqui a 30 anos? Aí ele, não faço ideia, vou fazer uma continha aqui para você. Peguei o juro de 1% ao mês, que é o que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, só para ter uma estimativa minimamente razoável. Se você pegar a curva de futuro dos juros do Brasil, tem algo próximo a 1% ao mês ali agora rodando. E fiz a conta por 30 anos. Esses R$300 que ele deixou de investir nesse mês, ele deixou de acumular para ele daqui a 30 anos mais de R$10 mil. Foram 10.700 e pouquinho. Então, assim, imagina isso durante 30 anos. Então, eu acho que o segredo você tem que ter um planejamento. Você tem que, primeiro, conhecer o produto, você tem que pegar a educação financeira, nisso vocês fazem um trabalho brilhante aqui, trazendo todo esse conhecimento. Tem uma playlist, por exemplo, de Previdência, que é o produto que a gente está falando aqui, lá no seu canal, que é impressionante, super didática, qualquer um consegue, que não entende nada, sair dali entendendo como montar a sua previdência privada. E o segundo, disciplina. Você tem que todos os meses fazer um aporte. Ah, mas é pouco. Mas esse pouco, durante 30 anos, ele é disruptivo. Ele muda a sua vida. Então, como eu falei aqui, em um ano, você acumulando R$300 por mês, você está falando de R$3.600 que você deixa de usar. Mas você está falando ali de mais de R$100 mil num período, mais de R$120 mil num período de 30 anos. Então, assim, você prefere ter esse dinheiro lá na frente ou não? Então, você tem que começar agora e tem que ter disciplina. Tem até uma conta que eu fiz uma vez para uma pessoa próxima, que ela tava falando, poxa, quero começar a investir. Era um casal. E um dos cônjuges falava, vamos esperar um pouco, porque eles têm filhos. E fala, espera as crianças crescerem, daqui a 10 anos, quando a gente tiver menos despesa com os filhos, a gente começa. E eles estavam nessa discussão e perguntaram a minha opinião. Aí eu falei, vou fazer uma conta aqui para vocês então. Vocês conseguem investir quanto hoje? Aí eles olharam para a cara do outro assim, meio na dúvida. Eu falei, R$300 consegue? Daí, sim, R$300 por mês a gente consegue. Tá, então eu vou fazer uma simulação que você espere 10 anos para começar a investir esses R$300. Esperou 10 anos, vai investir durante 20, vou colocar aqui uma taxa de 1% ao mês, e não vai ser sempre 1% ao mês, tá, gente? É só porque é para facilitar a simulação. 300 por mês, durante 20 anos, 1% ao mês, no final teria mais ou menos uns R$300 mil acumulados. Aí a pessoa falou, nossa, legal, né? Não muda de vida, mas é um dinheiro que a gente pode contar no futuro. Daí eu falei, tá, mas agora, se ao invés de esperar 10 anos para começar, você começa hoje, tem 10 anos a mais de investimento, ou seja, 300 por mês rendendo 1%, só que agora durante 30 anos, dava 1 milhão. Ou seja, 10 anos a mais foram responsáveis por um resultado 700 mil maior, mais do que 3 vezes o resultado que eles teriam inicialmente. Só porque começou 10 anos antes. E seria menor se botasse 600 naquele tempo? Será? Se botasse 600 durante 20 anos? Seria. Porque o tempo é o fator mais importante. Então, o tempo isso é muito que tem importante. que ficar claro para as pessoas. Pois é, então essa pessoa que falou contigo... O tempo é o mais importante. Exatamente, quanto antes, Vitor, melhor. Que tinha pouco dinheiro, se ela tem pouco dinheiro, mas tem muito tempo, é muito melhor do que ter mais dinheiro e menos tempo pela frente. Então, para quem está assistindo e pensando, esse papo não é para mim porque eu ainda sou muito novo, olha, ele é para você sim, porque quanto mais novo você começa, melhor. Se eu não tivesse começado a investir com 17 anos, não tinha batido nos 30 com dinheiro acumulado para poder mudar de profissão, por exemplo. E aí, quando eu fiz isso, a Malu fez isso também, por conta do dinheiro já acumulado, e a gente veio parar aqui. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor. E a gente falou, de barreira cultural. Pessoal que nasceu no plano real, a barreira cultural já é menor, tá, gente? A gente falou da questão dos produtos ruins, hoje tem produtos muito melhores, e falamos da questão de educação, que sim é uma barreira, só que hoje você consegue obter informação na internet. E até o final do podcast você vai estar apto a escolher a sua própria previdência privada, tá? Inclusive saindo das armadilhas que existem nos bancões, porque é um mercado ultra concentrado. Vocês têm o dado aí da concentração de previdência privada nos grandes bancos? Nós temos alguns números sim, assim, quando você olha a previdência privada, hoje mais de 80% dela está concentrada nos 5 grandes bancos, os 5 principais bancos aqui, que eu não preciso citar os nomes, vocês todos sabem de quem a gente está falando. Sendo que mais da metade desse valor, ele não supera o CDI. E aí, para quem também não está tão habituado com esses termos de mercado, CDI é uma taxa básica que você deveria ter em qualquer produto. Então, pensando assim, se você bota na LFT, que é o Tesouro Selic, que é um ativo soberano mais confortável, mais seguro para o investidor, a taxa que ele vai te render é a Selic. O CDI anda muito próximo da Selic, é uma questão técnica que não vale a pena entrar no detalhe, mas ela é muito próxima à Selic, e qualquer investimento sem risco nenhum deveria render no mínimo Selic, CDI. E esses fundos dos bancões, mais da metade deles não batem sequer o CDI.
né, no longo prazo, não desde o início. Eu não estou nem falando, não bateu esse ano, não bateu nos 6 meses. Não, pego desde o início de todos eles, vê quem está batendo e quem não está batendo, independente de quando foi criado. Nunca vão bater, né? Desculpa te interromper. Nunca vão bater. Nunca vão bater do jeito que o fundo é concebido. Exato. Né? Com a taxa de administração que você tem, né? E um produto simples, sem sofisticação do jeito que são, né? Os juros que você tiver, não importa o tamanho dos juros, né? Nunca vai bater. O produto é concebido dessa forma, não vai mudar. E isso que você falou tem um impacto até que é por isso que eles não vendem outros produtos. Que quando você pega ali, como eu disse, metade das previdências que estão nos bancões não batem o CDI. Só que essas previdências são responsáveis por mais de 80% da receita dos bancos em previdência privada. Então você está falando de um produto que é feito para render Quantos por cento? Mais de 80% Nossa. da receita dos bancos. Tá? Então você está trazendo para o investidor um produto ruim, um produto que não vai bater no mínimo o CDI, ele foi montado para não bater por ele ser extremamente caro, então você vai ter um produto que compra Tesouro Selic, que rende 100% do CDI, como eu disse para vocês aqui, da Selic, né? E ele cobra uma taxa de administração, por exemplo, de 2% para fazer isso. Na indústria, hoje, existem fundos que não cobram nada para fazer isso, que é zero, porque é uma coisa extremamente simples de ser feita, você pode fazer sozinho, inclusive comprar o Tesouro Selic. Só que isso ele é feito e é vendido em grande quantidade, como o número mostra, porque o investidor brasileiro ainda não aprendeu que ele tem opções melhores, mais seguras, mais rentáveis e muito mais baratas. Quer complementar alguma coisa aí, Gui? Não, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Questão de ganhar do CDI ou não, né? Você, no longo prazo, deve sempre ganhar. Se não ganha, né, não faz sentido. O curto prazo, dependendo do produto, você vai ter oscilação. É normal. Né? É normal 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 1 ano, dependendo da característica do produto, não ganhar. O problema desse tipo de produto que o Vitor comentou é que ele, né, estruturalmente, nunca vai ganhar. Nunca. Não é que você está tomando um risco para ter uma rentabilidade eventualmente maior, então você pegou um período ali, né, um pouco pior, mas você tem a chance, né, e a expectativa é que você bata, né, no médio e longo prazo. Esse tipo de produto não tem nenhuma chance. Por conta da arquitetura dele, como vocês disseram, né? Então o Vitor falou da taxa Selic, que no momento do podcast está em 13,75. O CDI fica levemente abaixo, fica em 13,65. Então vamos supor que um fundo de previdência de um grande banco só compra Tesouro Selic, LFT, que é o nome antigo, né? Letra financeira do Tesouro. Então se só compra o Tesouro Selic, vai ter um rendimento ali de 13,75 se fosse exatamente a taxa. Só que se o fundo, para funcionar, cobra 2% ao ano, então numa conta de padaria, ele vai render esses 13,75 menos esses 2%, daria uns 11,75. Ou seja, por conta da maneira como ele funciona, ele nunca iria ganhar do CDI, porque é um produto caro e para investir em um único produto que um único ativo que, como o Vitor falou aqui, qualquer pessoa consegue pegar, gente. Você cria uma conta numa corretora, você vai lá e compra Tesouro Selic. Super simples de fazer, ultra líquido, com pouca oscilação, ótima opção para curto prazo, mas no longo prazo há opções muito melhores. Aproveitando que a gente entrou nessa seara do fundo de investimento, existe a taxa de administração do fundo, que é essa taxa que o pessoal paga para remunerar o pessoal que vai trabalhar no fundo, né, que você citou que em alguns fundos é 2%, mas na verdade tem fundos que cobram até mais caro. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, porque o Vitor ele fez um teste. Ele e a Gil, que trabalha no marketing da Grão, foram em grandes bancos para contratar previdências. E aí, o que você viu lá nesses grandes bancos? A taxa de administração era muito alta, ainda tinha taxa de carregamento, por exemplo, que foi aquela que eu citei. Como é que foi? Vamos lá. Primeiro eu fiquei apavorado com o que eu tive lá dentro de resultado, né? A gente já sabia pelos números, eu até busquei aqui para poder trazer mais em número mesmo, para ficar mais fácil claro de entender, 80%, 100%, fica muito complicado. Eu já sabia o número, né, que é aqui, o número exato é 834 bilhões de reais investidos em previdência nos bancões que não batem o CDI. E esses 834 bi geram 7,5 bi de receita passiva para os bancos em taxas de administração. E aqui é só taxa de administração, não estou contando carregamento, entrada e saída, porque não dá para fazer esse cálculo. Né? Então, só em taxa de administração a gente está falando de 7,5 bi de receita por ano. Né? E em fundos de renda fixa, a gente está falando de 6 dos 7,5 bi.
Então, o produto... A maior parte tem renda fixa. A maior parte está em renda fixa. Então, é um produto que deveria ser fácil, deveria superar o CDI no longo prazo, ter taxas modestas adequadas ao produto para que ele rendesse para o cliente, e não, ele é feito exatamente assim. E aí a gente já sabia dessa estrutura, de como o mercado funcionava, de como as previdências estavam montadas hoje para gerar dinheiro para o banco e não para o investidor, mas a gente queria saber na prática, cara, como é que é, né? Será que é só a falta de informação do investidor? Será que se eu, que sou especialista no assunto, que entendo muito, for lá, sentar com o gerente vai pegar e vai falar, não, esse produto aqui não é bom, vamos nesse produto aqui que é legal, né? Vamos fazer um teste. Preciso saber, vou pra rua, vamos gastar sola de sapato, como diziam antigamente, né? Então, fomos aqui em 4 dos 5 grandes bancões, 2 bancos públicos e 2 bancos privados, os mais famosos, podem deduzir os nomes aí, e a Gil, né, ela foi como se ela fosse uma pessoa completamente leiga, como se ela não conhecesse nada do produto, para poder ser orientada do zero. E eu baixei um pouquinho o nível de conhecimento, para não parecer que eu sei tudo e o cara falar, você não precisa de mim, compra sozinho. Mas, ao mesmo tempo, mostrei ter um conhecimento elevado de mercado para que ele não me enganasse. E foi assustador. Né? No primeiro banco, no banquinho amarelo... Ele tentou te enganar mesmo assim. Ele tentou me enganar mesmo assim. Ai, no banco amarelo, né? No primeiro banco, Banco Amarelo, a Gil foi, né? E aí você vai para o atendimento. Primeiro, né? As pessoas, os gerentes, né? Que deveriam ser pessoas com conhecimento mais profundo de produtos, eles não entendem nada disso. Então, quando você começa a perguntar sobre produto de previdência, planejamento de longo prazo, né? Otimização fiscal, algumas coisas assim, eles param naquele momento e falam, peraí que eu vou chamar o meu especialista em investimentos. E aí tem um único cara que atende na agência inteira para falar de investimentos. Ou seja, você fica esperando um tempão. Você fica esperando, eu fiquei uns 45 minutos esperando, né? Isso porque a Gil ainda estava na minha frente. Então, depois da Gil, mais 45. Beleza, sentei na mesa. A experiência da Gil e a minha foi exatamente a mesma, tá? Então, não mudou absolutamente nada no tipo de abordagem dele. Ele conhecia um pouco do produto, mas se você perguntasse muito, ele se embolava e dava explicações erradas o tempo todo. Então, se você perguntasse 3 vezes a mesma coisa, ele ia te dar 3 respostas diferentes. E a primeira estava certa, só que as outras ele ficava nervoso e se confundia nos conceitos. Né? Ele até conseguia indicar mais ou menos se você tinha que comprar o P ou o V, se você tinha que comprar progressiva ou regressiva, isso ele não errava tanto, mas na hora de te oferecer o produto, era assim, uma coisa assustadora, porque ele não tinha sequer a opção de te vender um produto bom. Se você virasse para ele e falasse, eu quero investir R$1.000, você vai ter uma carteirinha, vai ter o plano lá com um nome sempre muito bonito, Excellence, não sei o que lá, Super Private, não sei o que lá, sempre um termo em inglês para tornar o negócio mais chique. Né? E dentro desse plano tem um monte de fundos. Você não escolhe o fundo que você vai investir no bancão. O bancão escolhe o fundo que você vai investir. Ele te vende um plano com multifundos lá dentro que você não tem a opção de escolher. E nesses multifundos é assustador porque eles falam isso sem nenhum pudor. Olha, então esse aqui é bom, mas se você investir mais eu te dou um melhor, porque é o mesmo fundo que cobra uma taxa menor para você. Em resumo, os fundos começavam, pegando os de renda fixa, né, para focar nesse público, os fundos começavam com taxa de administração de 3% ao ano para comprar Tesouro Selic, né, e para você chegar a algo próximo a 0,59, que nem tinha um 0,59, mas 0,60 tinha, para você chegar a algo próximo a isso, você tinha que investir mais de R$2 milhões, para eles te darem acesso a esse produto. Não é que o produto não existe, o produto até existe, né, mas eles não querem que você compre. Mas então, só para o cara ultramilionário, porque para botar 2 na Previdência, o cara tem muito mais em outras áreas. Que não entende nada sobre isso. E, em geral, o cara ultramilionário possui outros modelos de estruturação de planejamento sucessório de acumulação patrimonial que não necessariamente ele precisa da Previdência. Então, na verdade, o produto que deveria ser feito para o investidor em geral, ele é feito para o investidor rico. Né? E ele bota ali um produto super caro para o investidor em geral. E aí a gente foi nos outros bancos todos. A abordagem foi muito similar no Banco Azul, outro banco público, o Azul. Ele tinha, inclusive, taxa de carregamento. Tá? E aí tinha uma coisa assustadora, porque os fundos... O que é a taxa de carregamento? É porque eu tô vendo uma lembrança que o Bruno não conhece e eu quero entender se eu tive isso daí. Tá bom. A taxa de carregamento é uma despesa que eles cobram, é uma taxa que o banco cobra, é pro banco. Tá? Não é para dentro do fundo, vai remunerar outros cotistas, é pro banco que vai essa taxa, que se você sacar antes de algum período ou fizer a portabilidade, você é obrigado a pagar. No caso desse banquinho azul que eu falei, a gente tinha uma taxa de carregamento de 1,5% e que só zerava depois de 3 anos. Mas era só para saída, então? Só para saída, não tinha entrada e saída, essa eles pararam. Lá atrás eu tinha carregamento na entrada. Você quer investir? Não, você é super bem-vindo, mas tem uma taxa de 5% para mandar o dinheiro. Não fazia sentido nenhum. Fazia sentido.
Em vez do cara pagar para você levar, né, você paga para investir lá, Exatamente. isso além da taxa de administração, né? É isso. Acho importante falar isso. Essa taxa de carregamento é além da taxa de administração que é cobrada. É isso. Né, Então, ó, trazendo um exemplo aqui, esse fundo que eles me ofereceram lá para investir R$1.000, que nem é um patrimônio tão pequeno para uma primeira boleta em previdência privada, lembrando, nossos produtos são R$100 de mínimo, então é muito mais acessível do que esse. Para investir R$1.000 num produto de previdência deles, eu tinha uma taxa de administração, que era o fundo que vem o nome do fundo, que é o azulzinho lá, 300. Aí eu falei, pô, 300 é melhor, né? Pô, deve ter, né, produtos melhores, é 300. Gente, 300 é a taxa de administração de 3%, 3,00. E aí, se eu investisse mais, eu tinha acesso ao 250, que era 2,5% de taxa de administração. Se eu investisse muito mais dinheiro, eu tinha acesso ao produto que era o azulzinho lá, 100, que me cobrava 1% de taxa de administração. Então, vamos pegar no primeiro exemplo que eu falei que eu investiria R$1.000. Quando eu investisse os R$1.000, eu ia ter 3% de taxa de administração, que já é um absurdo, é muito fora do padrão de qualquer produto aceitável no mercado financeiro brasileiro hoje, mais uma taxa de carregamento de 1,5%, ou seja, eu começaria pagando 4,5% para o banco gerir o meu dinheiro. E esse 1,5% ele ia diminuindo em 3 anos, depois de 3 anos aí eu não pagaria mais, eu poderia sair, enquanto o banco já ganhou 9% do meu patrimônio em taxa de administração. Então foi essa a experiência. Nos dois... Diga. Não, eu ia falar da minha lembrança, né? Eu posso falar nomes aqui, porque eu não tenho nenhum tipo de associação, mas meus pais se separaram e eu morava com a minha mãe, então eu ganhava uma pensão do meu pai. E era no meu nome. Eu não me lembro se eu era menor de idade ainda, ou se eu já tinha 18 anos. Talvez eu tivesse 18 anos nessa época. Eu sei que eu fui lá na Caixa, que era por onde meu pai recebia o salário e por onde vinha o meu dinheiro, né, de pensão que vinha direto, que sai direto do soldo dele e ia direto para minha conta que eu tinha lá. Acho que era uma conta poupança, eu não me lembro. Mas eu sei que a mulher me apresentou uma previdência. E aí eu não sabia nada, meu pai não sabia nada, ninguém sabia nada, e meu pai falou, você não quer fazer um negócio desse para você guardar o dinheiro? E eu lembro que eu fiz. E lembro que tinha e eu tentava entender isso, né, como que é progressivo, quando que eu posso tirar o dinheiro, quando que eu não posso, e eu lembro que era complexo, ela também não sabia explicar direito, e a gente, enfim, botei o dinheiro lá, e aí o dinheiro ficou lá até eu poder tirar sem pagar a taxa, e no final nem era tanto dinheiro. Eu lembro que quando saiu, eu falei, nossa, mas eu lembro que a gente ficou um tempão tirando 100, era pouco dinheiro, né? Porque eu recebi uma pensão pequena, morava com a minha mãe e tal. Enfim, não era muita grana. E aí a gente tirava, sei lá, R$100. Não lembro se era isso o aporte. Eu sei que foi pouquíssimo dinheiro quando eu pude tirar. Que ano que era isso aí? 2017. Eu tinha 17. Não, 2007. 2007. Nossa, esses produtos... Você pagou um monte de carregamento. Eu devia sem saber, não, nem eu paguei sabe. muita grana. É por isso que não sobrou muito, você falou. Não Nada. Não sobra eu mesmo. lembro que foi ridículo, assim, o dinheiro. Porque essas taxas de carregamento, elas não estão acabando porque o banco ficou bonzinho. É porque tem competição, pô. Se pega na Grão, não tem carregamento. E aí, se a Grão não tem, outras gestoras independentes não tem, grandes bancos tiveram que tirar a taxa também. Só que alguns ainda persistem, por quê? Porque tem um cara que não tem acesso à educação. Igual eu não sabia quando eu cheguei lá. Eu não tinha a menor noção. E aí, por isso que eu perguntei da taxa de carregamento, que eu lembro da mulher explicando lá. E aí tinha umas tabelas e eu não entendia nada. A mulher não entendia também o que ela estava falando. E aí era aquela confusão. Eu sei que a mulher prometia, não, você vai ter um dinheiro. E aí, no final... Não teve. Só teve o que você botou e olhe lá. A justificativa. E a tirou igual, tá bom já. E eu acho que é isso que as pessoas pensam no final das contas. Eu vou guardar o dinheiro assim... E aí, isso vai ser, pelo menos não vai ser ruim. E a verdade é que tem formas muito mais inteligentes de você guardar o dinheiro e ser bom no final das contas, né? Previdência privada é muito inteligente para guardar, desde que as taxas não sejam leoninas, que nem essas taxas que o Vitor estava colocando. E para carregamento, né, felizmente na entrada quase todos já tiraram. Eu desconheço uma previdência hoje até de grande banco que tem carregamento na entrada, então você não paga nada mais para investir. Que bom, né? Só que a administração, muitos continuam alto, ainda que o produto tenha uma baixa complexidade, que nem várias previdências que só fazem uma única coisa, comprar Tesouro Selic. E o carregamento na saída, o pessoal usa uma defesa, né? Provavelmente, se você pergunta, vai falar, não, isso aqui é para te estimular a ficar no longo prazo. Acho que falaram isso pra mim. Pois é, porque é a desculpa que dão. É a mesma coisa que disseram pra mim. É a desculpa. Mas não tem que ter esse estímulo. Vai que você muda de ideia e quer retirar. Eu acho que não é o mais sábio, mas esse carregamento não tem por que existir. Então, se você tá numa previdência de um grande banco que tem carregamento na saída... 17 anos depois seguem com o mesmo discurso.
o discurso segue o mesmo, só que agora a taxa está um pouco mais baixa. Vai lá e reclama, porque não deveria ter esse tipo de coisa. E quanto à taxa de administração, essa taxa, pensa, ela é feita para remunerar a equipe, que tem todo um pensamento para construir uma carteira, se for uma carteira diversificada. Em renda fixa você pode ter muita diversificação. Agora, se não tem, a taxa tem que ser baixa. A taxa da Grão, por exemplo, a gente padronizou em 0,59 para ambas as previdências. A que já existe e a que vai ser lançada agora no dia 5. Você encontrou alguma previdência mais barata que a nossa lá, nesses grandes bancos? Não só nos grandes bancos, tá? Assim, inclusive em gestoras independentes, tem quase nenhuma previdência mais barata do que a nossa, e quando tem é porque, de fato, a complexidade é muito inferior ao nosso produto, então você consegue montar uma estrutura mais barata, mas não encontrei, eles não oferecem isso na hora que você vai contratar, inclusive nem nos 2 bancos privados que eu fui. O atendimento nos bancos privados foi muito melhor, isso eu tenho que dar aqui o braço a torcer, foi muito melhor, o especialista entendia um pouco mais, de fato, sobre os produtos, mas ainda assim eram produtos muito mais caros do que de uma gestora independente como a nossa, né? Então, eles ofereciam produtos um pouco melhores, mas ainda com taxas bem maiores aí do que a gente viu. E agora, uma coisa interessante que eu notei, que até eu acho que vale aqui, aproveitando a sua audiência, para dar um alerta para quem está assistindo. Muita gente que investe, hoje tem a idade aí, né, da gente aqui, 34, 35, Gui um pouco mais experiente, mas já acumulou... Um pouco mais experiente foi boa. Já acumulou o patrimônio dele. Mas todo mundo aqui, ou a grande maioria, tem ainda um pai, um tio, um avô, uma pessoa mais velha que não tem o conhecimento e que não está antenada nesse momento do mercado financeiro. E o que eu consegui perceber in loco, né, na visita presencial, indo lá na agência, é que predominantemente esse gerente, ele fala com pessoas mais velhas, que são as pessoas que ainda vão nos bancos, né, e que são as pessoas que já acumularam todo o seu patrimônio. Sim. Então são pessoas que já têm um valor grande provavelmente investido para quem se programou. Então a dica que eu dou aqui é: não olha só para a sua previdência. Não olha só para o seu investimento, olha para o do seu pai, para o da sua mãe, para o da sua avó, para o do seu tio, porque provavelmente eles vão ser muito mais enganados do que você. Então, se você puder fazer esse dever de casa, né, de chamar seu avô, sua avó, mostra o que a gente está conversando aqui, vai com ele na agência, vê o que tá, faz uma comparação, mostra para ele que ele pode investir melhor, eu acho que isso vai ajudar muito no futuro da sua família como um todo, não só da sua. Porque quando seus avós, pais vierem a faltar, seu planejamento sucessório já vai estar definidinho, bonitinho, e num produto de qualidade, não perdendo dinheiro aí para inflação, com taxas gravíssimas aí, como a gente viu nesses fundos. Bom, até resumindo então a nossa previdência quanto a taxas. Então a previdência Arca Renda Fixa, que vai ser lançada agora no dia 5 de junho, alocação 100% em renda fixa, buscando atender o público mais conservador, que não gosta tanto, né, ou abomina, né, muita volatilidade, que nem a gente tem na previdência, que tem 60% em renda variável. Taxa de administração 0,59. Não tem carregamento na entrada e nem carregamento na saída. Exatamente. Você só paga 0,59 e mais nada. E quanto ao portfólio? Porque lá nos grandes bancos você falou que vários produtos não tinham uma diversificação, era uma coisa muito básica. Como é que está montado o portfólio da Arca Renda Fixa? Vamos lá. É uma carteira parecida, né, com a parcela que a gente tem no nosso Arca original, né, na caixinha Renda Fixa. Não é exatamente igual por tecnicalidades do produto, mas a gente, grosso modo, tem por volta de 10 fundos investidos, 10 fundos parceiros, gestores consolidados no mercado de renda fixa, tá? Fundos que muito provavelmente, né, o nosso investidor não conseguiria entrar direto, né, pelo ticket mínimo de aplicação e pela dificuldade, né, de você também fazer cadastro em 10, né, gestores diferentes. Então a gente, né, consolida, né, os gestores que a gente mais gosta, acompanha, né, de perto, num único produto, né? Todos gestores de renda fixa e cada um deles, né, com a sua especialidade. Então a gente tem alguns, né, que são mais especialistas em debentures, em crédito privado, outros, né, são mais especialistas na gestão, né, de risco de título público. Então a gente faz esse mix, né, tanto, né, dos ativos dos gestores quanto também, né, de prazo de liquidez, para a gente manter uma carteira, né, que permita, né, a gente oferecer para o nosso cliente um fundo. Espero, né, a ideia para um produto de previdência não é o resgate rápido, mas é um fundo que, se necessário, né, é pago em 9 dias úteis, né? Então a gente tem um produto que é de longo prazo, cobra uma taxa baixa, né, tem uma diversificação, né, e uma rentabilidade,
né, que a gente se propõe, né, a, no médio e longo prazo, oferecer para o cliente, e também, né, uma liquidez, né, curtíssima, caso haja uma necessidade, né. De novo, a ideia, né, é um produto para se ficar mais tempo, mas não tem nenhum tipo de penalidade, né, caso seja, né, necessário fazer esse tipo de resgate. Tá? E lembrando aqui, né, por que a gente fala sempre de longo prazo? Né? Além de cultura, de educação e de, né, guardar o dinheiro, né, por um período mais longo para ter esse benefício que você comentou, Bruno, aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, né, que é uma vantagem para quem tem dinheiro e para quem não tem não, né, que tem uns juros, né, normalmente, né, um pouco mais alto do que no resto do mundo, e a gente tem os juros compostos aqui no Brasil. Poucos países no mundo, né, se usa juros compostos. Então, essa questão do que você falou, essa diferença, no seu caso anterior, de 10 anos a mais, você mais do que dobrar o negócio, é pelo efeito, né, do prazo, né, e dos juros compostos. Então, esse efeito, né, no produto, ele gera esse, né, crescimento, né, muito rápido e tem a vantagem também de você não ter come-cotas. Isso para qualquer fundo de previdência. Né? Mas a gente acabou não falando aqui, né? Mas quando a gente fala sempre em deixar por mais tempo, em evitar sacar e tudo, né? É porque você tem esse benefício no fundo, né, que só fundo de previdência tem. Falando de renda fixa. Né? Fundo de ação também não tem, mas você pega multimercado, você pega fundo de renda fixa, um fundo que não é previdenciário, você tem come-cota. E esse efeito do come-cota, né, ao longo de 10 anos, 20 anos e 30 anos, ele é gigante. Né? Parece que é irrelevante, mas não é. Não, se fosse relevante, o governo não tinha criado isso para arrecadar mais. Exatamente. Né? É isso. Então, é um pouco essa a ideia do produto, como você já falou, né? É uma alternativa, né, para quem, né, ou não gosta de um pouco mais de volatilidade, né, ou para quem tem um horizonte, talvez, né, um pouco mais incerto. Né? Fundo com um pouco mais de volatilidade, você tem que ter um prazo, né, esperado, pelo menos, né, de maturação maior, para poder passar por períodos, né, de bons mercados, maus mercados. O fundo de renda fixa, né, ele oscila também, óbvio, mas muito pouco comparado com outro tipo de produto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que num período mais curto, né, você tende, né, a ter uma rentabilidade mais estável, coisa que já não dá para garantir, né, ou para ter uma certa estabilidade num fundo, né, mais agressivo. Até aproveitando um gancho aqui, antes de passar a palavra para você, Vitor. Não dá para prever rentabilidade futura, mas a gente sabe que para lançar o fundo vocês fazem todo um estudo, um backtest. Qual seria a rentabilidade? Porque o pessoal sempre pergunta, e por exemplo, para a Arca, vamos colocar assim, Arca Raiz, que tem lá 30% em ações Brasil, 20% fora, 10% em FI, é muito difícil você conseguir fazer um estudo. Não dá nem para falar, a gente estaria falando besteira. Mas né, para a renda fixa é um pouco mais previsível. É um pouco mais previsível, sem dúvida, Bruno. Olhando, né, o mercado de hoje, o que acontece? A gente hoje tem uma situação, acho que muito favorável, agora falando um pouquinho de mercado, a gente passou um começo de ano, né, acho que todo mundo acompanhou, né, mais turbulento por esse mercado de renda fixa. Por quê? Por conta dos eventos de Americana, de Light, e esses eventos em si, né, eles são muito pequenos para o tamanho da indústria e para o tamanho do mercado. Acontece que quando você tem um evento desse tipo, né, você acaba, né, tendo uma contaminação para a classe inteira, para os outros ativos também. Então, a gente está num momento, né, que todos os ativos de renda fixa, né, estão tendo uma rentabilidade, né, que foi reprecificada por conta dos eventos para cima. Então, a gente hoje, né, tem uma entrada, um ponto de entrada, né, que tende a ter uma rentabilidade, olhando daqui para frente, né, maior do que a gente teve nos nossos testes, nos nossos backtests, como você bem falou. E, de novo, aqui não é nenhuma garantia e nem nada de indicação de rentabilidade, é simplesmente olhando para o passado. Então, o que a gente pode falar? Essa carteira que a gente montou, uma carteira parecida com essa que a gente montou, teria rendido no passado por volta de 110% do CDI, tá? Com uma oscilação, né, muito menor do que de um fundo multimercado. Olhando de hoje para frente, a tendência, né, é que renda mais até do que esse 110 por conta disso que eu falei. Os ativos hoje eles foram reprecificados, né, e tem uma taxa de hoje até o seu vencimento, né, maior do que tinham nesses testes que a gente fez. Então, parece, né, que o momento é um momento muito bom, né, para se investir nesse tipo de produto.
E trazendo aqui um complemento a isso, né? Eu acho que interessante também nesse tipo de produto que a gente está montando é que você consegue gerar ali uma, não vou dizer nem diversificação, é uma pulverização da carteira de crédito privado. Porque quando a gente fala de renda variável, por exemplo, ou de um multimercado, é importante você diversificar. Você tem que ter classes com correlações diferentes, com estratégias diferentes. Então, no Arca Multimercado, a gente tem isso estruturalmente, inclusive. Mas já quando a gente está falando de renda fixa crédito privado, a pulverização, ela às vezes é mais relevante do que a diversificação. E eu vou trazer um exemplo aqui. Tem um dos fundos que nós investimos, que é um fundo da Esparta, que ele tem hoje 170 emissores diferentes dentro do fundo. Então você está falando de uma pulverização de fato da carteira. E a gente não investe só em um fundo, a gente investe em 10 fundos. Então vamos brincar que cada um tenha 100 emissores, a gente está falando ali de 1.000. Óbvio, vão ter emissores que são iguais, mas certamente a gente vai ter no mínimo 170 emissores diferentes alocados ali dentro dessa carteira. Isso traz para a gente um conforto para, se tivermos algum problema, esse problema ser mitigado. Trazendo até em números. No evento das lojas americanas, que aconteceu aí no início do ano, e que em seguida teve da Light também, que foi o que causou toda essa reprecificação e essa turbulência no mercado de renda fixa crédito privado no Brasil, a nossa estratégia do fundo multimercado, a parcela que investe apenas em renda fixa, teria tido uma queda apenas de 0,50 naquele mês, que significa 50% do CDI. Então, um mês o fundo teria rodado a 50% do CDI, e se tudo tivesse ocorrido de maneira normal, em seguida ele estaria rodando ali acima do CDI, né, de uma maneira recorrente. Só que aí tem essa contaminação que com o tempo ela se acomoda, né, que os preços eles vão se estabilizar e vão passar a render mais, porque o que tem a ver o evento de crédito das lojas americanas, que todos sabem o que aconteceu, teve uma fraude contábil, um problema gravíssimo, o que tem a ver isso com, por exemplo, a Energisa? Né, o que tem a ver isso com debênture de CEMIG, né, com Itaú, LF de Itaú, com o LFT, com o Tesouro Selic, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Uma empresa é uma empresa, outro setor é outro setor. Só que, infelizmente, né, quando acontece um evento desse, os investidores se assustam, né, porque teve um dia ruim, e vai lá, saca o dinheiro, o gestor é obrigado a vender os outros ativos, então, meio que para vender, para fazer liquidez, ele sobe o preço, digamos assim, né, o prêmio, na verdade, né, e cai o preço. Então, acaba prejudicando a performance de todos os outros fundos. Mas trazendo isso para condições normais, né, a gente está falando de uma oportunidade realmente incrível de entrada. Né? E aí eu sempre conto uma história para alguns amigos, assim, não sei se eu já contei em outro dos nossos 2 podcasts aqui, que o investidor ele tem que ter resiliência e ele tem que saber entender o que é um choque do que é, de fato, uma mudança conjuntural do produto e do investimento dele. Eu tinha um cliente de fundo exclusivo que eu tocava lá no passado, que ele era hiperconservador. E ele tinha todo o dinheiro dele num único fundo. E eu sempre tentei mudar isso nele. Ele tinha um exclusivo que comprava um único fundo. Era um hiperconservador que estava correndo mais risco do que... Exatamente. Né, deveria. Mas um fundo bem conservador, que tinha um histórico até bem interessante também, assim. Então, no limite eu entendi o racional dele, mas ele é aquele cara que escolhe um único cavalo na corrida. Ele não diversifica, tá? E eu sempre critiquei isso, briguei com ele, falei, você tá errado, você tá tendo exclusivo à toa, isso não faz sentido, poxa, isso aqui não é bom para você. Eu, do lado de cá, eu tentava mudar. E ele não mudava. E aí teve um dia, depois de 15 anos, que este fundo conservador deu uma cota negativa. Um dia. Esse cliente me ligou, na mesma hora. Eu não aceito isso, eu quero tirar todo o meu dinheiro desse fundo. Isso é um absurdo, eu não posso perder dinheiro, nunca, isso nunca aconteceu, eu tô há 15 anos, não sei o quê. Aí depois que ele desabafou, eu tinha bastante proximidade com ele, aí eu virei pra ele e falei, vem cá, se sua esposa chega um dia de mau humor com você em casa, te dá meia dúzia de patada, né, te bota pra dormir no sofá, você se separa dela por culpa de um dia? Sim. Depois de... Continue, por favor, pra pensar alto. Aí ele parou por uns 30 segundos, não me separaria. Eu falei, então por que você vai sacar? Agora, você quer entender o que aconteceu? Eu te explico. Mas por que você quer sacar do fundo por um dia que aconteceu um caso específico? E aí contei para ele tudo que tinha acontecido, expliquei o que aconteceria para frente, ele ficou confortável, manteve a alocação dele, manteve a resiliência, e aí depois de fato melhorou, ele recuperou tudo que ele tinha perdido e ganhou mais, como sempre vem fazendo aquele produto. Mas é isso, tem que ter essa resiliência e entender que o longo prazo ele é extremamente importante. No curto prazo podem acontecer pequenos choques, mas se você tem uma diversificação, uma carteira estruturada, no caso do crédito privado, até uma pulverização dos ativos, você vai estar protegido pensando numa janela de 10, 15, 20 anos.
Esse ponto dessa reprecificação que aconteceu após Americanas, ele é interessante porque gerou muito medo nas pessoas, mas esse medo trouxe as oportunidades que vocês comentaram. Porque depois que aconteceu a fraude de Americanas, começou a sair um monte de matéria, vídeos no YouTube, qual será a próxima Americanas? Aí vem lá, empresa com problema, não sei o que, aí veio o Light. Então o que acontece é que o pessoal que está investindo em renda fixa pensa, caramba, Americanas veio, derrubou a cota do meu fundo, vou retirar o dinheiro. E aí, geralmente, fundo de renda fixa tem um prazo de resgate mais curto, né? Por exemplo, a Previdência é D+9. Você pede um dia, recebe 9 dias úteis depois. Aí, se muita gente quer retirar ao mesmo tempo, o gestor vai ser obrigado a vender alguns ativos. E, para vender os ativos, ele vai ter que vender aquilo que é mais líquido. Tem ativos que são menos líquidos. Por exemplo, debêntures, dívida de boas empresas. E para vender na pressa, ele vai ter que vender mais barato. Então, quando ele vende mais barato, o retorno prospectivo à frente fica maior. Quem está comprando esse negócio está fazendo um bom negócio. Então, essa reprecificação é muito ruim para quem tem que vender com pressa, é muito bom para quem pode aportar e esperar o longo prazo passar, porque os retornos tendem a ser maiores depois. E quanto a essa questão da pulverização, o pessoal não se dá conta disso quando investe em renda fixa. O pessoal acha, achei uma boa oferta aqui de renda fixa, vou investir nesse CDB, nesse CRI, CRA, numa debenture, né? Inclusive CRI, CRA e debenture tem muito risco escondido que a pessoa física não consegue ver. Tem uma garantia, você não sabe nem para que você está emprestando às vezes, é empresa que você desconhece, né? Então, eu já não entraria em CRI, CRA, debenture de empresa que não é listada em bolsa, porque não é transparente. Inclusive, Bruno, indo nessa linha, você tem lá a questão de, não, mas essa empresa, né, tem um rating muito bom. Americanas era AAA. Exatamente. Né? Então, o investidor que não é especializado no assunto, né, ele comprar diretamente um ativo de crédito privado é uma coisa muito complicada. Ele acha que é bom enquanto está rendendo certinho, né? Às vezes tem até marcação mercado e ele não está vendo, da maneira que ele escolheu lá que mostre no app da corretora que ele usa, por exemplo. Só que tem bastante risco escondido. O renda fixa é assim, tá super estável até que se você fez uma escolha errada com muita concentração de patrimônio, você pode perder todo o seu retorno do ano. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Então, dando um exemplo, vamos supor que eu tenha R$10 mil e decido emprestar dinheiro para as pessoas. E estou cobrando 10% ao ano de juros, porque eu sou trouxa, né? Porque eu poderia cobrar mais do que a taxa básica de juros. Mas se eu empresto para 10 pessoas, 9 me pagam os 10%, emprestei 9 mil, recebi 900. Se uma única me dá um calote, veja que eu emprestei para 10 diferentes. Acabou meu retorno no ano. Eu estou negativo no ano. Então, renda fixa, você não quer diversificar. Você quer realmente pulverizar a carteira. Você quer muitos emissores diferentes. E fazer isso sozinho é bem complicado. É melhor fazer via fundo. Aí quando o fundo tem um problema, ele tem uma queda, sim, mas é muito pequena e ele tende a recuperar rapidamente. Agora, se você faz sozinho, poxa, primeiro que a chance de você estar comprando gato por lebre é muito grande, olhando só a taxa de retorno sem saber aquilo que vai acontecer. Se a taxa é muito alta, geralmente há um motivo. Deve ter muito risco por baixo dos panos que você não está vendo. E o Vitor deu um exemplo aqui de um fundo exclusivo, que geralmente é assim, o cara tem muito dinheiro, mais de 10 milhões, para a estrutura do fundo ela vir a compensar, e ele quer investir num fundo só dele, justamente para fugir de imposto. O Gui citou o Come Cotas, é um adiantamento do imposto de renda, que ele é sempre cobrado no final de maio e novembro, numa alíquota de no mínimo 15%. Você, investidor do varejo, quando investe em um fundo de renda fixa, quando investe em um fundo multimercado, vai ter cobrança de imposto de renda 2 vezes ao ano, ainda que você não venda. Em 30 anos, são 60 cobranças de imposto. E o pessoal que é dono de fundo multimercado fala, isso aí não interessa muito não, basta ver a performance, não sei o quê. Só que se esse fundo tivesse a mesma carteira numa previdência, você deixaria de pagar imposto durante todo esse período. Então, previdência é uma solução boa para o cara do varejo. O cara que é muito rico, ele pode falar, não, eu quero um fundo exclusivo só para mim. Geralmente, esse pessoal faz o quê? Cria esse fundo e não coloca lá um gestor para selecionar os ativos em si. Ele coloca um head para montar uma carteira de outros fundos. Então, o cara do fundo exclusivo faz exatamente o que a gente faz na Grão, que é construir um fundo para investir em outros fundos. Só que ao invés de ter 10 milhões para acessar a estrutura, você pode acessar com R$100 e pagando uma taxa para a gente de 0,59. É basicamente isso. E a gente até tem isso como um dos nossos mantras aqui, né? Que a gente quer trazer para o cliente investimentos baratos, com custos extremamente baixos, super acessíveis e com uma experiência que a gente fala ali de wealth, né? Que são gestores de grandes fortunas. A alocação que nós fazemos aqui ela é exatamente igual à alocação dos fundos exclusivos dos clientes milionários que eu geri no passado na minha carreira. Clientes que tinha 100, 200, 300 milhões num único fundo.
fazer a gestão exatamente da mesma forma que nós fazemos aqui hoje. Né? E até fazendo um complemento do que você falou da pessoa física operando direto o crédito privado, que ficou um pouco mais popular recentemente por culpa das plataformas, eu trago até mais um detalhe aqui que o investidor às vezes não percebe. Quando ele vai lá comprar, por exemplo, uma debênture da Petrobras, né, que, putz, talvez seja uma empresa muito segura, tudo bem que tem questões governamentais ali, mas vamos, sei lá, uma LF do Itaú, pronto, vamos tirar o governo da história. Comprou uma LF, uma letra financeira do Itaú, um risco de crédito do Itaú que você está assumindo pessoa física. Quando você vai lá comprar isso numa plataforma qualquer e você viu lá, poxa, vai me render 100% do CDI, essa LF. Tem um pênalti que você paga para entrar nisso, que é o FII que fica na mesa da corretora, que geralmente é muito grande quando a gente está falando de uma pessoa física. Então o cara compra do Itaú lá, poxa, rendendo para ele 110 e passa para você rendendo 100. Então você vai pagar mais caro por esse ativo, por estar comprando diretamente. Já um gestor de fundo, né, os gestores que nós alocamos principalmente, por serem muito grandes, né, tem patrimônios bilionários sob gestão, eles não ficam na mão de uma corretora. Eles vão direto no Itaú. E o Itaú emite direto para ele. Ou então, no caso de uma empresa, né, pensando não bancária, quando ele vai emitir uma debênture, ele entra na oferta inicial da debênture. Ele compra a debênture no mesmo preço que a corretora compra a debênture. Ele não compra o preço na mão do mercado secundário, que já está ali, já com desconto de tarifas, né, com spreads embutidos. Então, é muito ineficiente ainda. Mesmo que você conseguisse pulverizar a sua carteira, você teria uma média de retorno abaixo do que um fundo pode ter. Esse é um argumento muito interessante que as pessoas desconhecem. Elas simplesmente pensam, a corretora é boazinha, ela ganha dinheiro só no float que eu deixo lá o dinheiro na conta, eles estão ganhando. Não. Tudo que a corretora faz é igual corretor de imóveis. Ele liga compradores a vendedores e tira uma taxa disso. Então, citando debênture e CRI/CRA, você pode entrar na Ambima para ver a taxa indicativa. E olha lá, tem uma debênture pagando IPCA mais 8. Aí você vai olhar a mesma debênture na corretora, está sendo oferecida por IPCA mais 7. Então o cara está tirando 1%, que é a comissão dele, para você comprar a debênture. Ou seja, você está comprando para ter um menor retorno, um negócio que pode ter bastante risco, que potencialmente você vai estar concentrando mais patrimônio do que devia, quando podia estar pegando com um fundo que pegou com a taxa indicativa, pegou com a taxa mais alta e está com patrimônio hiperdiversificado a ponto de, se aquilo tiver algum problema, e pode ter certeza que os caras olharam muito mais do que você vai olhar na hora de selecionar a debênture, vai afetar menos o seu patrimônio no final das contas. E lembrando que o cara não paga só 1% nessa sua conta, porque se ele emitiu a 8 e está vendendo a 7 para o cliente, você tem que multiplicar isso pelo prazo. E as debêntures são debêntures geralmente muito longas, então são ativos para 15. Vamos botar 15 anos aqui, você pagou 15% de FII. Sem perceber. Exatamente. Então, 15% isso é na entrada e na saída, né? É isso aí. Na hora, se você precisar vender, é mais 1% também. Nunca precisa vender a debênture no seu prazo. O Bruno, é quase que nem a taxa de carregamento que a gente estava falando aqui. Tem na entrada e na saída. Exatamente. Né? Se você precisar vender, é pior do que na entrada ainda. Né? Exatamente. Se precisar vender um ativo de crédito privado... Não, e debênture vira um negócio ultra rentável para as plataformas, pô. Nessa era de juros altos, né? CRI, CRA, debêntures, produtos de renda fixa... Porque realmente você pode pegar uma comissão boa, o cliente nem repara e aquilo fica na mesa para quem vendeu o produto. Tá? Então, debênture, CRI, CRA, eu não pego nenhuma individualmente. Até porque foi o que o Gui falou. Precisa vender antes do prazo? Poxa, pegou o negócio, vai vender isso aqui há 10 anos. Aí você ganha na marcação mercado. Tá ganhando. Quer vender? Quase todo o seu ganho vai para zero, porque eles vão falar, não tem liquidez, eu vou ver se eu consigo alguém aqui para comprar. Provavelmente a própria plataforma recompra de você para colocar de novo na prateleira, mas quase que zero o seu ganho. Porque se não tem ninguém interessado em comprar de você, poxa, então você vai vender pelo preço que quem quiser comprar vai pagar. Isso que acontece. Agora, voltando a falar do produto. A gente falou da taxa, falamos da carteira, que deve ter um retorno aí acima do CDI, pelo que indicam os estudos de backtest, também pela conjuntura atual, um belo retorno, mais indicada para o pessoal que é conservador, ou como você disse, Gui, você pode até não ser conservador, correr risco em várias áreas da carteira, mas para essa fatia de previdência, por algum motivo, você quer alguma coisa mais previsível. Né? E aqui eu vou citar até o exemplo da minha avó. Eu vou fazer uma previdência para ela na grão, vou pegar esse Arca Renda Fixa, já pensando em sucessão patrimonial. E a minha avó hoje é uma investidora, tem fundo imobiliário, né, tem ativos de renda fixa. O fundo Arca em si já sairia do perfil dela porque é muita exposição à renda variável. Só que tem um outro ponto também no fundo Arca. A minha avó quer colocar o dinheiro lá já pensando na sucessão patrimonial, em passar o patrimônio para as filhas, sem que tenha que pagar ITCMD e entrar em inventário.
Só que se isso for acontecer, por exemplo, eu quero que aconteça daqui a 30 anos, mas pode acontecer, de repente, daqui a 1 ano. Pode ser que nessa janela, a Previdência Arca, que tem muita renda variável, não esteja com um desempenho tão bom e ganhando o CDI. Agora, a Previdência de renda fixa provavelmente vai estar ganhando o CDI, vai estar muito mais estável. Entendi. Então, como não sabe o prazo para utilizar aquele recurso, essa Previdência de renda fixa é muito mais indicada para o perfil Sim. dela, que está preocupada com sucessão, ao invés da Previdência de renda variável. Mas aí entra o ponto, tá, Bruno, você me convenceu que, poxa, essa previdência é boa, o produto é bom, a carteira está de acordo com o meu perfil, com aquilo que eu espero. Só que, e agora, né? PGBL ou VGBL? Progressivo ou regressivo? Como é que funciona isso? Esse é o nosso especialista. Vamos lá, então vamos começar aqui, né? Eu gosto muito de começar pelo PGBL, porque ele é um caso que você tem que ter muito controle sobre sua vida financeira para tomar a decisão de investir no PGBL. O que significa isso, né? O veículo PGBL, ele é um veículo que ele é utilizado para que você pague menos imposto de renda na sua declaração de imposto de renda anual. Então agora, né, tá fechando aí a declaração de imposto de renda, e quem declarou, né, a sua declaração de imposto de renda no modelo completo, né, então se você hoje faz o simplificado, você não poderia usar isso que eu vou te dizer, mas você pode mudar, isso é um ponto que você tem que ficar atento, se eventualmente vale a pena mudar para o completo para poder utilizar isso, mas quem declara no completo e no ano passado, ano corrente passado, depositou e investiu 12% da sua renda bruta tributável anual no veículo PGBL, Até ele 12. pode, até 12, ele pode retirar esse valor da sua tributação anual. Isso é muito importante, isso é muito representativo. Você está falando de uma economia de 27,5% de imposto sobre 12% da sua renda. Então a gente está falando de muito dinheiro, né? Então o investidor que tem uma renda tributável um pouco mais elevada, ele poderia deixar de fazer a declaração simplificada, passar a fazer a declaração de imposto de renda completa e contribuir até 12%, de preferência 12%, né? Nunca mais de 12%, no máximo 12%, pessoal, 12% num PGBL e não pagar imposto sobre isso. O que você está fazendo você está deixando de pagar imposto hoje para lá no futuro pagar imposto, daqui a 20, 30 anos. Por que isso? No modelo do PGBL, quando você saca o seu recurso, você paga imposto sobre o todo sacado. E aí o pessoal fala, não, mas eu vou pagar sobre o todo, é ruim. Não, gente, calma, você não pagou agora, lembra? Você vai ter uma restituição muito mais gorda, né? Então, até um exemplo numérico, R$100 mil de renda bruta anual, né? Você poderia investir R$12 mil numa previdência privada no modelo PGBL, e quando você fizer a sua declaração do imposto de renda no ano seguinte, você iria ver lá uma restituição de R$3.300 somente por ter investido. Fora as outras restituições que você pode vir a ter, por ter dependente, o gasto médico, educação e afins. Já o VGBL, ele é para quem quer fazer algum aporte adicional aos 12%. Então, poxa, contribuir 12%, não posso ter outra previdência, então não posso continuar botando mais, eu tenho mais dinheiro, eu quero guardar 50% da minha renda mensal. Aí sim, você deveria usar o VGBL, porque o VGBL ele possui apenas a tributação sobre o rendimento, como um investimento tradicional. Então, regrinha de bolso. Quero descontar imposto de renda na minha declaração do imposto de renda do ano seguinte. Quero fugir do leão, bota 12% no PGBL da sua renda bruta tributável. E aqui um cuidado. A renda bruta tributável é um conceito complexo. Então, não é tudo que você ganha necessariamente. Vou dar um exemplo. 13º não entra, bonificação não entra. Então, tá na dúvida, chama o RH da sua empresa e pede para eles te confirmarem o que é renda bruta tributável. E aí eles vão te dizer para você poder fazer a conta bonitinha e não pagar, botar mais do que deveria no PGBL. E tem coisa que pode não vir da empresa que entra também. Aluguel de imóvel que você ganha como pessoa física. Vai entrar na renda bruta tributável. Fala alguma coisa aí? Não. E aí, bom, partindo agora para a parte da... Aí o VGBL, ele serve justamente para isso. Então, botou os 12%, vai no PGBL, vai para o VGBL e acumula o quanto você quiser, porque você é tributado apenas sobre rendimento e não pode descontar imposto de renda, nada do tipo, tá? E aí o segundo processo do investidor é tabela regressiva ou tabela progressiva. Aqui eu já digo de antemão, 99,9% das vezes a regressiva vai ser melhor para você. Porque a progressiva ela é tão específica e você precisa ter um conhecimento tão profundo do teu planejamento financeiro, de tributação, para poder ter um benefício nela, que a grande maioria das pessoas investem nela por engano e, inclusive, investem com o entendimento errado. Por que eu estou dizendo isso? A tabela progressiva ela também é chamada de compensável. Então você tem ali uma alíquota de imposto de renda que, de acordo com o valor que você saca, ela é menor para quanto menor o valor, podendo inclusive ser zero.
Então, se você tem um saque ali muito alto, você vai pagar um imposto de 27,5%. Se você tem um saque muito baixo, você pode pagar um imposto até de 0%. O saque muito alto, vamos lembrar que é uns R$4.600. Não é muita coisa, paga 27,5%. Por mês. Só que muitas pessoas fazem assim, putz, eu sou um gênio. Eu vou pegar 12% da minha renda bruta tributável anual, eu vou botar num PGBL aqui, eu vou botar na alíquota progressiva, porque quando eu sacar, eu vou sacar ali, no exemplo que eu dei, vou sacar R$1.000 por mês, esses R$1.000 vão estar isentos de imposto de renda. Não pago imposto de renda, o leão é bobo pra caramba, não tá sabendo. Só que no ano seguinte, quando você for declarar sua declaração do próximo ano, esses R$1.000 somam-se a sua renda atual, e se você não reteve isso na fonte, você ainda vai ter que pagar um boleto para compensar. Então você não consegue fugir desse imposto. Ele só serve para quem não tem renda. Então, se você não tem renda e você vai utilizar pouco desse recurso, eventualmente a tabela progressiva vai funcionar para você. Né? Muita gente faz o seguinte, inclusive, eu já vi. E aí pode ser inteligente para usar a progressiva. Até porque o pessoal fala, então nunca vou usar. Não, pode ter um caso. As pessoas fazem para o filho, como vocês falaram de vocês, né, pensando na universidade dessa criança ou num curso que ele quer fazer para essa criança, e aí transfere para o nome dessa criança, paga como doação, tudo bonitinho no nome dela, e depois vai sacando o valor só do pagamento, que geralmente é menor do que os 27,5%, então ele consegue ter uma tributação menor. Mas, novamente, é muito específico e muito difícil de ser feito. Já a regressiva, que é para a grande maioria da população, ela é uma tabela que começa com 35% de tributação sobre o que você teve ali, no caso do PGBL, todo, sobre o rendimento. No caso do PGBL, sobre o todo. No caso do VGBL, sobre o rendimento. Tá? E ele vai caindo 5% a cada 2 anos, passando a pagar apenas 10% depois de 10 anos, né? Acima de 10 anos. Então, você começa pagando mais para desincentivar o investimento de curto prazo e você termina pagando muito menos imposto numa janela de 10 anos, menos até do que num fundo igual no modelo 555. O fundo 555 é esse, multimercado que você tem aí nas plataformas, né, para você poder investir. As nossas previdências, né, minhas e da Malu, todas estão na tabela regressiva de imposto. A minha também. E lá atrás, né, eu também pensei, nossa, você é um malandrão aqui. Vou colocar progressiva, você é o gênio. Vou colocar aqui progressiva. Na época, o limite para você poder retirar era 1.900 mensal e penso, poxa, sobre 1.900 eu não vou pagar nada. Até que eu fui na letra miúda. E aí vi, caramba, mas isso soma na minha renda. Então, vamos supor que você tenha um imóvel que você ganha R$1.900 por mês de aluguel. Só essa renda estaria isenta. Você tem a previdência que ganharia 1.900. Só isso estaria isento. Mas quando soma as duas, dá 3.800, já vai para, se não me engano, 22,5% de imposto. Que é muito mais alto do que você vai pagar na tabela regressiva, desde que você deixe passar o tempo do aporte, né? Depois de 10 anos daquele aporte específico, 10% de imposto. E tirando as aplicações isentas, nada no Brasil, em termos de investimento, paga 10% de imposto. É 15%. Vai vender ação com lucro, 15%. Fundo imobiliário com lucro, 20%. Renda fixa, título público, depois de 2 anos, 15%. Então, uma alíquota que ela fica muito atrativa. E quanto a PGBL e VGBL, é mais confuso, mas, de fato, entender isso aí pode fazer com que você tenha o melhor investimento do ano, tá? Porque quando você faz um PGBL, ainda mais se você usa um fundo bom, cara, tá estourando em termos de rentabilidade que você vai ter sobre o capital investido por conta da restituição de imposto de renda. Quando eu comentei com vocês que lá atrás eu fui procurar uma previdência, eu fui procurar porque mesmo um fundo ruim me daria um retorno maior do que outras aplicações por conta da compensação de imposto. O que acontecia era mais ou menos isso que o Vitor citou. Eu era militar, pagava 27,5% sobre a minha renda, e aí é muito imposto. Eu vi que se eu fizesse um PGBL e fizesse declaração completa de imposto, eu teria um grande abatimento. Então, em vez de pagar imposto sobre os 100 mil, pagaria sobre, se eu investisse 12 no PGBL, é o máximo, né? 12%, sobre os 88 mil. Aí veio o primeiro obstáculo, porque na época não tinha educação financeira na internet, muita gente falou que eu estava entendendo errado. Né? Porque falou, não, você não faz... Eu era solteiro na época, não fazia faculdade, já estava formado na AMAN, então não tinha nada que compensasse fazer declaração completa. Então o pessoal falou, mas você não faz completa, você faz simplificada. Só que eu vi na simulação do Tesouro que ao fazer a completa, mesmo que eu não tivesse nada para lançar, valeria a pena ter um PGBL. Você pode entrar naquele programa de declaração do Tesouro agora e simular. Vai lá em pagamentos efetuados, simula que você tem um PGBL, não precisa nem colocar CNPJ, só o valor. Se você chuta um valor muito alto, ele já te corrige na hora e fala, olha, 12% no máximo é esse valor, e você vê se vai voltar alguma coisa para você ou não. Quando eu fiz a simulação,
voltava. E eu fiz um PGBL na época num fundo que não era tão bom, só para ter o retorno do dinheiro. Aí depois eu encontrei outros fundos melhores. Aí fiz a portabilidade, que inclusive você pode fazer. Você que está num bancão, tá numa previdência com taxa alta, que não tem uma boa rentabilidade e gostou dessa previdência de renda fixa que a gente vai lançar, entre na lista de espera, dia 5 de junho a previdência estará disponível. Quando vai estar disponível? 5 de junho. Tem QR Code aparecendo aqui na tela, tem link na descrição para que você possa se cadastrar e receber mais informações. Só que além do PGBL, que é só para 12% da renda, eu também tenho VGBL, a Malu tem VGBL. Se vocês forem na playlist de previdência do meu canal, lá eu fiz a aplicação de 12% no PGBL no final do ano passado, só que também fiz uma aplicação de 1 milhão na nossa Previdência Arca VGBL. Por que 1 milhão foi na Arca? Porque para 1 milhão ser 12% da minha renda tributável, eu tinha que ser muito, muito mais bem pago aqui no Grupo Primo do que eu sou atualmente. Então, não teria como. Se eu colocasse 1 milhão no PGBL, eu teria imposto sobre tudo. Não tem porquê. No VGBL é só sobre o rendimento. E por que fazer um VGBL? Porque eu queria uma alocação em algo que não vai pagar come-cotas ao longo do tempo, que me dá um benefício previdenciário, por exemplo, na sucessão patrimonial, que tem quase um componente de seguro, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo, poxa, batendo na madeira 3 vezes aqui, mas vinha a falecer, o dinheiro na hora vai para Malu. Não entra em inventário. É o dinheiro que está líquido na mão dela para que ela possa tomar as providências necessárias e, inclusive, pagar sobre o valor que vai entrar em inventário, que é todo o restante do meu patrimônio, o que tem ação, fundo imobiliário, participação no Grupo Primo, tudo isso entrará e vai gerar custo, honorário advocatício, ITCMD, né? Então ela vai ter um dinheiro para pagar por essa parte. E quanto a rendimento, é a mesma coisa, tá, gente? Entenda que o fundo é o mesmo, tá lá o fundo Arca. O que muda é o plano que você vai pegar, se vai ser PGBL ou VGBL, mas o rendimento é exatamente igual. Então, as minhas previdências, né, as duas que eu tenho na Arca, se eu fiz o aporte no mesmo dia, o rendimento vai ser exatamente o mesmo. O que vai mudar é que no PGBL eu posso obter essa questão do dinheiro de volta no imposto, e lá na frente eu vou pagar imposto sobre tudo, e no VGBL eu não tenho nenhum benefício tributário na declaração de imposto de renda, mas lá na frente eu vou pagar imposto apenas sobre o rendimento. Então, não é uma pergunta do tipo igual tabela regressiva e progressiva, que a regressiva é melhor para quase todo mundo. Não adianta falar qual é melhor, PGBL ou VGBL, não é automático, vai depender do seu caso. Mas o pessoal da Grão consegue ajudar, tem suporte para isso o pessoal pedir, né? Consegue, a gente tem os especialistas em previdência privada da Grão. Você pode contactar eles mandando um e-mail para meajuda@grão.com.br, que algum dos nossos especialistas em previdência privada vai entrar em contato com você e ele consegue te auxiliar em todo esse processo, né? Inclusive no nosso aplicativo da Grão, você consegue, inclusive, ali programar débito em conta para sua aplicação em previdência privada no seu banco, o banco que você utiliza. Então, isso é bem interessante, inclusive, que eu fiz, né? Para trazer como exemplo. Eu peguei 12% da minha renda bruta tributável e eu tenho um débito automático no meu salário. Ponto. Eu já nem vejo aquele dinheiro. Todo mês eu boto 12% da minha renda bruta no PGBL. E tudo que eu consigo poupar a mais, eu faço o VGBL. Mas aí, enfim, se você não entende muito bem esse conceito, pode mandar um e-mail para meajuda@grão, que eles vão entrar em contato com você, vão tirar todas as suas dúvidas. E se não tirarem as suas dúvidas, pode ir lá no Instagram da Grão e perguntar também, que eu respondo lá. Pode ir no meu, que eu também respondo. A gente tira todas as dúvidas de vocês. Ninguém vai ficar com dúvida nisso daí, no que depender da gente. E quanto a plataformas onde as pessoas podem encontrar esse fundo de previdência renda fixa que a gente vai lançar, o Arca Renda Fixa, onde que ele vai estar disponível? Vamos lá, a gente ainda está fechando 100% das plataformas, tem algumas que estão agora no último minuto falando, não, putz, vocês vão lançar, eu quero, né? Mas, primeira delas, a própria Grão. Você tem um app da Grão que você consegue fazer a aplicação direto por ele, é super simples, super prático. Eu costumo dizer que é o melhor aplicativo para investir no Fundo Arca que existe, porque ele foi feito para o Fundo Arca. Tem muito mais informação. Tem muito mais informação, tem a carteira aberta em tempo real, tudo que está sendo alocado, então você fica sendo informado online ali. Quando a gente recebe dividendo de fundo imobiliário, né, os proventos, você recebe o post dizendo que o seu fundo recebeu. É uma transparência que não tem em nenhum outro local, porque eles vendem outros produtos. E a gente está em conversa ali com alguns outros players para tentar colocar esse produto lá. Como eu falei, eles estão vindo agora, em cima da hora, falando, putz, eu quero, para a gente tentar disponibilizar nessas outras plataformas também. E dia 5 de junho, que é o dia que vai estar disponível para o investimento. Exatamente, dia 5 de junho você pode ir lá e fazer o seu primeiro aporte, né, no Fundo Arca Renda Fixa, que vai trazer ali para você um pouco mais de perenidade, né, para quem tem um pouco de medo da volatilidade dos 60% de bolsa do Arca Multimercado. E R$100, que é o mínimo. R$100, então, a partir de R$100. Super acessível. Tá, e para quem me pergunta, geralmente chegam 2 perguntas com muita frequência lá no Instagram quando falamos de previdência. Primeiro, sou obrigado a investir todo mês
Não, você não é. Deveria investir todo mês, mas você não é obrigado. Então não pense que, nossa, vou entrar lá. Você pode, inclusive, contratar, né? Contratar entre aspas, é colocar a opção de receber um boleto todo mês, né? Mas não se preocupe que se não pagar o boleto, não entra em SPC e Serasa. Porque outro dia uma pessoa falou comigo, Bruno, eu não paguei o boleto da Arca 2 meses, vocês vão botar meu nome sujo? Não. Aquilo é simplesmente para automatizar a sua vida. Ó, chega o boleto, você vai lá e paga. Porque as pessoas geralmente, né, elas pagam as contas delas em dia. Até porque quando você não paga uma conta de luz ou de água em dia, vai ter multa, vai ter juros. No limite vão cortar o fornecimento daquele serviço para você. Então você paga. Agora, ninguém te obriga a pagar uma conta de previdência em dia. Só que essa conta é a mais importante da sua vida, porque é essa conta de previdência que você paga hoje que vai permitir que você pague água e luz no futuro. E mais um monte de outros cuidados que você vai precisar como uma pessoa mais idosa. Então, enquanto esses cobradores, né, das contas normais, eles podem te morder, o seu eu do futuro não pode fazer nada para isso. Então, o que a gente faz é simplesmente disponibilizar o boleto para que fique mais fácil pagar essa conta mais importante, que é o boleto do seu eu do futuro. Essa pessoa mais velha que depende do seu aporte hoje. E quanto mais você aporta por mais tempo, melhor vai estar essa pessoa lá na frente. E o outro ponto é que vale lembrar que apesar de ser uma carteira mais conservadora, com um prazo de liquidez muito interessante, D+9, previdência é para longo prazo, como a gente falou várias vezes aqui. Então, posso colocar o dinheiro da reserva de emergência neste fundo? Não, não faça isso. Primeiro, porque não é atraente do ponto de vista tributário, porque se você pegar a tabela regressiva, você vai pagar até 2 anos, né? Se pegar um VGBL, por exemplo, 35% de imposto sobre o seu rendimento, enquanto em um CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic, começaria com 22,5% e após 2 anos cai para 15%. Então, do ponto de vista tributário, é mais interessante. A liquidez deles também é melhor do que a nossa. É D0 ou, no máximo, D+1, enquanto o nosso é D+9. E previdência, também os primeiros 60 dias você não pode retirar o dinheiro. Isso não é uma característica da nossa previdência, é do produto previdenciário. Então, quando você entra, entenda que no mínimo 60 dias o dinheiro vai permanecer lá. Depois, se quiser tirar, você pode, mas aí não tem muito sentido você ter colocado em previdência. Então, pense sempre que aquela fatia é voltada para o longo prazo do seu portfólio, né? E até longuíssimo prazo, porque 10 anos é bastante tempo. Pelo menos eu encaro assim, do dinheiro que a gente tem em previdência, desde que eu fiz a previdência ruim lá atrás, em 2015, fiz portabilidade uma vez, fiz de novo agora, ela está na Previdência Arca, eu nunca tirei esse dinheiro, ele está intocado e permanecerá assim até que o último aporte que eu fiz chegue à alíquota de 10%. É isso. Perfeito. Bom, acho que a gente passou por todos os pontos aqui. Faltou comentar alguma coisa, gente? Não, acho Alguma que não. informação a mais da Previdência que vocês querem passar que a gente não abordou? Não, acho que não. Acho que a gente resumiu bastante aqui. Poxa, o investidor tem agora na Grão uma opção de produto de investimento em previdência privada para quem não tem, primeiro, o apetite a risco, que acontece, ou tem um horizonte de investimento mais curto, que é o que eu venho dizendo sempre nas nossas redes sociais lá. Então, acho que é só dar esse recado que, poxa, eu não estou aguentando a volatilidade do Arca Multimercado, tem 60% de renda variável. Tranquilo, faz a portabilidade para o renda fixa, né? E, poxa, estou no bancão. E acho que esse é a grande mensagem aqui. Se você está no bancão, eu fui lá, eu vi as sacanagens que eles fazem com vocês, faça a portabilidade. E não caia nas mentiras que eles vão contar para vocês. Eles vão falar um monte de mentira na hora que você for tentar fazer a portabilidade. Não, mas você vai pagar muito imposto para ir para lá porque você vai zerar a sua alíquota. Isso é mentira, tá? A sua alíquota continua exatamente a mesma que estava no plano atual. Não, mas para ir para lá você vai perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro se ele tiver a taxa de saída, que é um absurdo que ele já colocou. Então é culpa dele, não é culpa nossa. Então saia o quanto antes dessa relação abusiva com o bancão, né? A Grão não é segura. A gente usa como seguradora a Icatu, que é a maior seguradora independente do Brasil. Então, nosso assim, administrador tem todo... é o Santander. Nosso administrador... Custodiante, né? No fundo é onde estão os ativos. Né? Exato. E lembrando, não dá para né, ser mais sólido. Né? E lembrando que o dinheiro do investidor na previdência privada ele não se confunde com a empresa. Então ele não está nem na mesma conta que a Grão, nem na mesma conta que o Grupo Primo, nem na mesma conta que o Icatu, nem na mesma conta que o Santander. Ele está na conta individualizada do fundo, investido em ativos. Então tem uma segurança tão grande quanto o fundo que você está investindo hoje na seguradora do bancão, só que com ativos melhores e com taxas menores, né? Então, só dar esse recado porque a gente tem visto esse atrito. O gerente, seja por falta de conhecimento ou, de fato, por maldade, ele começa a contar algumas mentiras na hora que o investidor vai tentar fazer a portabilidade, né? Para ele não sair, o investidor às vezes desiste,
tá? Desiste. Aí o nosso time de especialista entra em contato e fala com ele, olha, não, isso tudo é mentira. A gente, inclusive, fez alguns vídeos já falando sobre isso para evitar que as pessoas deixem de fazer a portabilidade por isso. Então, faça a sua portabilidade aí a partir do dia 5. É super prático, é super fácil. No aplicativo você faz sozinho. E se tiver dificuldade, me ajuda @grão, que a gente ajuda também. Inclusive, tem vídeo na playlist de Previdência lá do meu canal. E lá eu peguei, gente, bem didático mesmo. Falei do fundo. No caso, era o fundo Arca que eu tinha falado. Vou fazer um ainda nessa Previdência de renda fixa. Mas tem lá PGBL, VGBL, se quiser ver no detalhe, com slide. Tabela progressiva, regressiva. Tem todas as informações. Depois tem um aporte sendo feito pelo aplicativo, tanto em VGBL quanto PGBL. E também tem vídeo de portabilidade. E, de fato, das plataformas às quais eu já tive acesso, nenhuma tem portabilidade tão simples quanto realmente no app da Grão. Eu fiz de uma previdência minha, fiz da previdência da Malu. A minha foi super rápida, porque o prazo de resgate era tranquilo, era D+15. A sua demorou um pouco mais, porque você estava numa previdência que era D+60. Nossa. E aí é como se fosse resgate da carteira daquela previdência, né? Então vai ter que tirar o dinheiro de lá para vir para o novo fundo que a Malu tinha escolhido, que era o Arca Grão, o Arca Raiz. Só que tem um ponto nisso, tá, gente? Portabilidade é uma outra vantagem da Previdência que vale a pena falar aqui. Porque em nenhum investimento você pode fazer isso. Num fundo tradicional, não há portabilidade. E aí você tem que retirar o recurso do fundo, pagar imposto de renda sobre aquilo, se você teve lucro, para depois colocar num outro fundo. Enquanto em Previdência, não. Você muda o dinheiro de caixa, né? Sai de uma Previdência, entra na outra, pagando 0 de imposto. E, inclusive, para você que está na tabela progressiva, talvez por desconhecimento, né, tanto o seu quanto da pessoa que te vendeu o produto, e você viu nesse podcast que a regressiva é melhor, nesse momento você pode mudar. Você não pode trocar PGBL para VGBL ou vice-versa, isso é uma escolha que não tem mais volta. Agora, quanto à tabela de imposto, você pode sair da progressiva, porque pode ser que lá atrás você tenha planejado para ganhar pouco e viu que você quer ter muito mais renda vindo da Previdência. Só que aí o tempo passa a contar do 0, tá? Mas é uma escolha que, se você ainda tem muito tempo pela frente e está mirando no longo prazo, costuma compensar, né? Como eu disse aqui, todas as nossas previdências minhas da Malu são na tabela regressiva. Pessoal, então vou encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. E para quem quiser acompanhar ainda o trabalho da Grão, ou falar com vocês, tirar dúvidas, tem canais de contato? Tem sim. O principal deles que a gente mais usa é o nosso Instagram da Grão. A gente abre caixinha ali 2, 3 vezes por semana, responde absolutamente todos os directs dos investidores com dúvidas, então é @grãoinvestimentos, você consegue seguir lá e tirar suas dúvidas. Eu também acabo respondendo no meu pessoal, algumas pessoas vão lá, eu mando áudio, tudo, tiro dúvida também, que é @victor.s.oliveira. E se você quiser saber mais informações sobre os produtos, também temos algumas páginas ali, é só você procurar como Grão que você vai receber a nossa LP, tem link aqui também, né, no nosso programa para você se inscrever, caso você precise. Então, e por último, né, o meajuda@grão.com.br é o e-mail dos especialistas de previdência que estão lá para tirar todas aquelas dúvidas micro que você não conseguiu tirar comigo na caixinha de pergunta, não conseguiu tirar no direct. Você pode ir lá também, que eles vão entrar em contato via e-mail, telefone, WhatsApp, da forma que for mais acessível para você. Ok. Você tem alguma plataforma, Gui? Tá só na gestão mesmo? Não, eu estou na gestão, mas estou com o Vitor ali. Qualquer, né, coisa mais específica, a gente está sempre junto e à disposição também para tirar qualquer dúvida. E obrigado pela oportunidade aqui, Bruno, de falar um pouquinho do nosso novo fundo. Acho que o momento é ótimo, o produto é um produto bom, né? O fundo de previdência, com tudo que a gente já falou aqui, né, é uma estrutura muito interessante, né, para essa parcela que fica a longo prazo, imbatível, não tem produto melhor, né, para parcela de longo prazo, né? Então, acho que vamos começar o fundo e estamos animados. Show. E vocês podem encontrar a gente aqui também no canal dos sócios semanalmente, às vezes quinta-feira, às vezes outros dias. E vocês podem me encontrar no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, no podcast O Sócio e no Instagram Bruno_Perini. E um último recado, pensando naqueles que vão assistir esse podcast após o dia 5, aí já não tem mais lista de espera, tá, pessoal? Baixa o app da Grão ou vá nas plataformas onde o fundo está disponível, nosso fundo de previdência, e faça a contratação. Garanto que você vai gostar bastante do produto, desde que espere o longo prazo passar, porque é quando as vantagens vão se acumulando, tanto em questão de rendimento, com a ausência do come cotas, quanto de benefício previdenciário, que torna o produto realmente muito atraente.
Para quem nos assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Aos nossos convidados, obrigado pela presença. Espero que voltem mais vezes. Obrigado. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Beijos.